Salve, salve, gente linda! Estamos de volta com mais um Papo de Mulher pela Rádio DPE. Nos dê licença para entrarmos na sua casa, na sua vida e alegrar mais o seu dia. Isso mesmo, porque aqui você fica informada e por dentro das novidades do mundo da moda, beleza, saúde, cultura e ainda vai conhecer lindas histórias de mulheres fortes e corajosas, mulheres vencedoras. Desde já informamos que esse espaço é seu, foi feito para você, então fique ligada num Papo de Mulher e participe, nos dê sugestões, de toda forma você é muito bem-vinda. É isso mesmo, esse é o programa voltado para mulheres que gostam de ficar por dentro de tudo que está acontecendo, vida afora. Mulheres com histórias de vidas interessantes e de superação. E essa história, inclusive, pode ser a sua. É só você dar sinal, entrar em contato conosco e nós vamos lhe ligar, nós vamos lhe procurar para que você venha aqui participar do programa Papo de Mulher e contar a sua história. O Papo de Mulher tem a produção e apresentação de Etienne Travassos, direção de Celton Ramos, coordenação de Felipe Medeiros e a edição fica por conta dos lindos. A edição é tudo, gente. São eles os responsáveis por toda a beleza desse programa. Eu estou falando de Ian Angel, Matheus Ilia, Eduardo Fred e Ítalo Aquino. E não é só os nomes deles que são bonitos, viu? Eles também são, você precisa ver. Quem sabe um dia você vem aqui e tem a oportunidade, né? Uma turminha muito bacana que ajuda muito para que as coisas aconteçam corretamente. Beijão para vocês, meninos. Muito obrigada pela parceria. E nós vamos seguindo porque o Papo de Mulher traz hoje uma história de vida bem interessante com a defensora Elciane Viana, que explica pra gente como é ser mulher e atuar na justiça de forma exemplar, desenvolvendo um trabalho fundamental para as classes menos favorecidas e minorias. A gente traz ainda nesta edição dicas de saúde, beleza e cultura para rechear a sua vida de coisas interessantes. E você pode nos ajudar contando a sua história de vida. É só nos procurar, como a gente já falou aqui, e quem sabe você será a próxima a participar deste programa. Também vamos ter o nosso momento cultural só para elas, como sugestões de leituras, livros, músicas, eventos especiais de mulheres, sugestões de vídeos, séries, enfim. São muitas coisas interessantes para a gente passar para você. É muito bom estar aqui com você, desde que você fique em nossa companhia até o final. Vai valer muito a pena, pois a nossa programação está recheada de coisas boas e tenho certeza que você vai amar, porque nós estamos apenas começando. E no nosso quadro sobre comportamento e história de vida, nós vamos bater um papo muito bacana com uma mulher extraordinária, inteligente e muito preparada em sua área de atuação. Eu estou falando da defensora Elciane Viana, que também é empresária, esposa, mãe, uma mulher com uma história de vida cheia de conquistas e muitos desafios. Seja muito bem-vinda, doutora Elciane. É um prazer recebê-la aqui no Papo de Mulher. Obrigada, Etienne. Prazer também meu estar por aqui. Eu agradeço já desde mão o convite. Que bom. Doutora, a gente vai começar perguntando para a senhora como é ser uma defensora pública? Então, na verdade, assim, a gente, naquela época, né, que a gente estudava para concurso, sim, a gente jogava para tudo que é lado, né? Então, eu queria fazer concurso para magistratura, para o Ministério Público e também para a Defensoria, né? E aí, na verdade, eu vim trabalhar aqui em Roraima para assumir um cargo no Ministério Público. E estando aqui, chegando aqui com uma semana, eu vi aquele burburinho, né, entre os outros assessores que trabalhavam lá, do concurso da Defensoria. Aí eu disse, por que não? Eu já vinha fazendo muitos concursos, sempre batendo na trave. E aí eu disse, eu acho que eu vou, né, também tentar, né, apesar de, assim, não estava me preparando especificamente para o concurso da Defensoria. E aí falei com o meu chefe na época, né, que era um procurador de justiça, perguntei para ele o que ele achava, ele falou assim, faça, vai que pode ser, certo, né, que dá certo. E eu resolvi então arriscar, e graças a Deus
muito feliz, né, de ter sido aprovada. Era o primeiro concurso da Defensoria aqui no estado. Já existia a Defensoria, mas não tinha ainda sido realizado nenhum concurso. Sim. Então, para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu estava há pouco tempo aqui em Roraima. Eu sou natural do Amapá, de Macapá. Que legal. Mas eu, antes de vir para cá, eu morava em Belém, já também um tempo em Belém, fiz faculdade em Belém, me formei lá. Trabalhava lá na advocacia, então eu vim de Belém para cá, né? E aí, eu chegando aqui, né, para trabalhar no Ministério Público, eu gostei muito da cidade. Então, depois que eu passei no concurso, eu fiquei mais feliz ainda, né, de poder continuar. Doutora, então a senhora não estranhou tanto a distância da região norte, todas essas peculiaridades que a gente tem, que a gente vive, porque a senhora já veio da região norte, né? Sou nortista de carteirinha, sempre morei no norte, tenho muito orgulho de ser nortista. É um prazer, uma alegria, né? A gente conhece coisas que outras pessoas não conhecem, vivemos São experiências, outras belezas, né? que muitas outras pessoas não podem desfrutar e não tem como. Doutora, qual é a sua área de atuação especificamente, assim, dentro da Defensoria? Então, eu desde que ingressei na Defensoria, eu optei em trabalhar no juizado, né? Então, a minha atuação é no juizado civil e criminal. São matérias que são de menor complexidade, né? Mas que abarcam um grande número, né, de ações. Sim. Só que são coisas assim situações que você consegue resolver mais rápido, né, levando em consideração que não demandam tantas provas, né? Então não precisa ser um processo tão demorado. Sim. E no criminal também, são delitos de menor potencial ofensivo, são crimes mais leves, né? Até me designo que eu sou defensora pública do café com leite, né? Eu não atuo no crime assim mais grave, né? E eu gosto muito, justamente por essa peculiaridade. Porque no juizado a gente consegue, né, na maioria dos casos, resolver a situação até de uma forma extrajudicial, às vezes nem demandando, aliás, a gente ingressar com uma ação, às vezes a gente consegue resolver no âmbito do nosso núcleo, chamando as partes, fazendo um acordo extrajudicial. Entendo. E no âmbito do criminal, fazendo uma transação, explicando quais são os benefícios da transação, da suspensão do processo, sem precisar também, né, chegar até a fase da sentença. Então, isso nos satisfaz muito, porque a gente vê o começo, meio e o fim, né, do processo. Sim. Doutora, todos os dias tem uma ação, vamos dizer assim, todos os dias tem um fato, uma história que precisa, assim, da sua atuação? Olha, depende da situação que chega até, né, a Defensoria. Agora, lógico que sempre que chega uma situação, a gente tem que tentar resolver, né? Sim. Da melhor forma. Às vezes uma conversa, às vezes a situação da gente chamar outra parte para resolver um problema, por exemplo, de uma dívida. Entendo. Às vezes uma situação de regularização do imóvel. Né? Então sempre tem uma situação que a gente precisa, mas tem coisas que a gente consegue resolver, como eu te falei, sem precisar demandar numa ação, necessariamente. Entendo. Então não é só voltada para um crime, vamos dizer, um crime mais grave. Existem crimes que são relacionados a débitos, a coisas mais leves? Na verdade, não são crimes, são condutas, né? Assim, porque crime mesmo, na verdade, os crimes são do juizado, né? Da parte do juizado criminal. Nessa situação de um débito, é uma parte civil, a gente resolve na questão civil. Sim. Então, essas questões em que existe um inadimplemento, uma falta de pagamento por parte de um devedor, a gente sempre tenta buscar, né, primeiramente, resolver de uma forma, como eu falei, judicial. E aí, não havendo possibilidade, a gente ingressa com uma ação de cobrança, uma ação de execução, quando é a questão de um título vencido e não pago, entendeu? Então, assim, depende da situação em si. Sim. Então, são muitos esses casos, viu, doutora? Todo mundo deve, sim, né? Mas às vezes as pessoas conseguem pagar sem precisar recorrer. Chegar a situações extremas, sim, né? Isso é muito bom. Mas isso vai muito da conversa, né? O que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas não conseguem mais conversar, né? Parece que elas sempre têm que buscar a justiça. Elas têm uma sede de justiça. Uma sede porque acham que só consegue resolver se for daquela forma. E às vezes não, às vezes é uma conversa, né? Uma forma educada, um pedido, de uma forma tranquila, de que naquele momento ele está impossibilidade de efetuar, de repente, como essa questão de dívida, né? Aquele pagamento, mas pedir um parcelamento, um prazo para efetuar.
né? Então, às vezes, existe essa falta de entendimento entre as pessoas, Sim, a gente percebe muito. sim. Tanto é que quando chega no nosso núcleo, a gente começa a conversar, parece que eles se desarmam. Ai, né? que bom. Isso é ótimo, porque a gente se sente também muito, Sim. né? A gente sente um prazer da gente fazer esse intermédio, né, entre as pessoas para resolver esses problemas. E é muito importante esse papel de vocês, doutora, porque, assim, eu imagino que muitas pessoas que chegaram a vamos dizer, a um momento desse, muitas vezes não foi por escolha. Não, tem muita gente ainda que tem uma boa índole. Elas, às vezes, são as consequências que levam até a tal situação. Muita gente chega por ser irresponsável, às vezes, de não se ligar, de ter excessos, mas esse não é o caso de todo mundo, eu imagino. Então, deve ser... eu já fui vítima, né? Então, deve ser muito prazeroso ter essa oportunidade de estar de frente de um profissional como a senhora ou qualquer outro defensor, qualquer outra pessoa da justiça que possa dizer, olha, isso pode ser resolvido assim, não dessa forma, né? Exatamente. Porque, na verdade, também as pessoas vêm já, às vezes, com uma... Como elas vêm muitas vezes armadas, elas vêm com aquela concepção de que tem que ser daquele jeito, às vezes não é. Então, às vezes, com uma conversa, um esclarecimento adequado, né? Perfeito. E falando que aquilo ali é o melhor para a pessoa, porque a gente tem experiência. Sim. Às vezes as pessoas elas têm aquela coisa do achismo, não, mas eu acho que tem que ser assim. Ou então um parente advogado que já deu uma orientação. E eu respeito todas as pessoas, lógico, que são da área, mas às vezes não é uma orientação que assim, ela é bem ampla. Ela não analisa aquele caso específico. Então, a gente está ali para analisar o caso específico para poder dar aquela orientação correspondente àquele caso. Perfeito. Não aquela coisa muito ampla, muito genérica, que as pessoas às vezes chegam com essa ideia de que vai se resolver rápido, ou então de determinada forma que não é bem daquele jeito. Sim. Mas se resolve também tendo boa vontade. Claro, muito bom, doutora. Eu pergunto, doutora, a senhora já vivenciou ou qual é o sentimento da senhora viver essa realidade diária de poder assistir, de poder orientar melhor as pessoas, de poder resolver algumas pendências, alguma situação que traz conflitos, né, para as pessoas, mas que elas podem, através de uma conversa, sair dali livres, relaxadas e tendo um direcionamento para a vida. Qual é o seu sentimento em poder proporcionar isso para as pessoas? Na verdade, eu acho que assim, a nossa atuação faz com que a gente vive um pouco o que aquela pessoa ali está passando, né? Então, a gente se coloca no lugar daquela pessoa. Então, quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente sempre procura se ver naquela situação e como ficaria melhor aquilo ali, né? Então, às vezes, as pessoas estão de cabeça quente, elas não conseguem nem raciocinar, né? Claro. E a gente, mas a com gente está com medo, né? Também. Então, assim, como a gente está um pouco alheia, não que a gente esteja alheia no sentido de não entender a situação, Sim. mas a gente não está emocionalmente envolvido, totalmente envolvido Claro. com aquela situação, a gente consegue entender melhor, né, explicar melhor e buscar esse entendimento. Então, isso é uma satisfação muito grande. Eu digo que, eu acho que para todo defensor, acho que o maior sentimento de gratidão é esse, a gente está ali com pessoas que muitas vezes não têm realmente condição, né? O nosso público é esse, que não tem condições de constituir um advogado, mas a gente tenta dar o nosso melhor, né, de estar fazendo um trabalho direcionado, responsável, seguro, explicar, orientar para que aquela pessoa saia dali com o seu direito resolvido, com aquele problema, dado uma solução para aquela situação que vem tirando o sono dela, tirando a paz dela, né? Sim. E isso pra gente, eu acho que falando por mim, é uma gratidão que eu tenho, assim. Eu não penso eu fiz muitos concursos, né? Mas depois que eu ingressei na carreira da defensoria, eu realmente não tive mais nenhuma dúvida de que era o que eu queria, o que eu quero realmente até. Que coisa linda. Aposentar. Doutora, é muito gratificante. Isso que eu ia falar. Quando a gente conhece, gente, o papel da defensoria, a gente se apaixona, não tem como não se encantar. Porque são justamente, vamos dizer assim, é a porta que os vulneráveis, que os Somos a luz do fim do túnel, em muitos casos. Exatamente, é isso, doutora. Entendeu? Somos a luz, porque assim, as pessoas às vezes elas chegam já assim, elas não sabem mais para quem recorrer. Entendeu? E assim, por mais que a defensoria tenha um papel, né, de divulgar os serviços, tem essa atuação tão
ser bem atuante, inclusive, Ampla, nessa questão, né? De itinerantes, né, de ir nos interiores. Muitas pessoas ainda não sabem totalmente o papel que a Defensoria desempenha. Então, às vezes que ela chega, ela já foi em vários locais. Então, até chegar aqui, às vezes ela chega tão desgostosa, Sim, tão desestimulada, né, desacreditada. E a gente vai lá e levanta. Então, aquilo pra gente é gratificante, pra pessoa ali que também chegou até esse momento e conseguiu ver resolvido sua situação. Ela fica realmente muito feliz. Isso também nos, né, nos deixa felizes. Com certeza. É um papel muito social, muito de cidadania, e realmente é um exemplo, é uma alegria poder participar e conhecer melhor essa proposta de atendimento da Defensoria. Eu me sinto, assim, orgulhosa em poder conhecer né, esse trabalho de vocês, que é tão digno, tão importante. Doutora, e existem os desafios em todas as áreas. Na sua também deve existir. Quais são eles? Não, na verdade, os desafios da área, assim, no nosso caso, né, falando do defensor de modo geral, é ver o direito reparado. Às vezes a gente vê injustiças, né? Claro. Por mais que às vezes a gente se esforce, a gente reúna provas, a gente acredite que aquele direito vai ser reparado, existem situações que nem sempre acontece como a gente espera. Sim. Mas para isso existem também os meios, né, legais, que são os recursos para serem revistos, mas isso às vezes dá um sentimento de impotência, né? Sim. Mas isso é natural, entendeu? Porque em todo local, às vezes nem tudo se resolve da forma como a gente quer, assim como a gente explica para os assistidos. Claro. Também, isso também serve para a gente, né? Então, nossos desafios, que eu acredito, assim, que eu, né, vivencio ainda na minha atuação, são esses de, às vezes, a gente se esforçar para que saia tudo de uma forma que a gente imagina que, né, que é o correto e às vezes não sai por alguma situação. Que não depende de você. Ai, desculpa. Tudo bem. Saiu. Vou colocar de volta. Uhum. Então, por uma situação que não depende somente da sua atuação, né? Porque na verdade depende de outras instâncias. De instâncias, de outras pessoas, porque a Defensoria tem um papel, o defensor tem um papel, o Ministério Público, o promotor tem outro, o juiz tem outro. Então, né, se complementam, né? Mas então cada um tem o seu papel, né? E a gente sabe que quem decide, né, num processo é o juiz. Sim. Né? Porque é o papel do juiz de julgar. Sim. Entendeu? Então, assim, tem situações que a gente não como é que se diz, não fica satisfeito, né, com a decisão, mas às vezes ela é a mais justa. Sim. E depois a gente entende. Sim. Entendeu? Mas às vezes não é. Então é nessa situação que eu estou falando. Que a gente sente, né? Doutora, há uma situação já, ou que já passou pela sua mão, e que marcou muito a sua vida, a sua história como defensora, como mulher? Olha, assim, situações que me marcam sempre são situações que envolvem família. Apesar de eu não atuar na vara da família, mas existem situações no juizado em que existe demanda entre os familiares. Isso pra gente é muito difícil de entender, porque a gente acaba acreditando que a gente sabe que existem situações de conflito na família, né? Mas a gente espera que a maioria desses conflitos consiga ser resolvidos na família, né? Então já teve situações de eu estar por um lado de uma ação entre que o pai está movendo uma ação contra o filho. Nossa. Isso deixa a gente triste, sabe? E porque marca, né? E assim, mesmo tentando resolver de uma forma consensual, através de um diálogo, como eu falei pra gente, que é o nosso, né, o que a gente sempre espera tentar resolver dessa forma, a gente vê que às vezes a gente não consegue e tem que chegar até um final com uma decisão, né, que acaba que aquilo ali impacta toda uma família. Sim. Né? Então isso pra gente marca. Deixa a gente triste. Sim. Porque a gente não espera atender esse tipo de situação, né? Entendeu? De dívidas entre familiares, porque a gente sabe que os valores deveriam ser outros, né? Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente fica triste, mas a gente sabe que isso acontece. É uma realidade, infelizmente. Acontece. E, assim, as coisas, elas parece que tem um sentimento maior, a gente valoriza mais quando acontece ou quando diz respeito à família, porque é onde a gente acha... porque a família é nosso porto seguro. Então, quando você vê que na própria família tem uma situação assim, que as pessoas não têm esse entendimento,
a gente se frustra, né? Claro. É esse que é o... Se coloca às vezes no lugar. Né? A gente se põe no lugar, não tem jeito. Não tem jeito, como, acaba né? se colocando. Doutora, e a senhora já enfrentou algum tipo de preconceito na sua história, na sua carreira profissional por ser mulher? Olha, assim, um preconceito assim que eu tenha me sentido muito mal, acho que não. Mas assim, a gente percebe algumas diferenciações, às vezes, num trato, né? Então, às vezes, numa sala de audiência, a gente percebe, às vezes, quando tem, por exemplo, um promotor, um juiz e uma defensora, que no caso eu, né? Uma certa diferença, assim, né? Tipo, uma conversa, mas eu não sei se é por conta realmente dos homens ficarem até envergonhados com esses determinados assuntos. Então, eu sinto eles um pouco próximos e um pouco distantes quando é a defensora, né? Mas, assim, nada, assim, que eu tenha me sentido, né? Que tenha, assim, me agredido, afrontado. Né? Não. Uhum. Entendeu? Assim, teve uma situação específica, uma que foi com... eu estava grávida, né, da minha última filha. Acredito que o juiz não sabia e eu me atrasei porque eu estava fazendo atendimento e eu pedi para que fosse avisado que eu estava só concluindo o atendimento no meu gabinete. Trabalhava no mesmo âmbito, na época eu trabalhava dentro do fórum, onde funcionava as audiências, onde era a sala de audiência. Me dá um segundo que eu estava concluindo o atendimento de uma senhora, era uma idosa. Quando eu cheguei na sala, o juiz disse que já estava mandando redigir um documento para minha corregedoria, informando do meu atraso, que eu estava atrasando a pauta, né, das audiências dele. É uma falta de empatia tão Aí eu grande. cheguei e falei assim, nossa, doutor, eu estava aqui no próprio prédio, não estava na minha casa, né, estava a caminho, não estou chegando atrasado, estava em outro atendimento. Né, e eu mesmo explicando para ele, mas ele foi bem intransigente, sabe? Eu não sei, mas eu já estava com um pouco, né, com a minha gravidez um pouco aparente já. Mas mesmo assim ele foi, né, bem, e aquilo ali me tocou, sabe? Me tocou porque eu também estava mais vulnerável pela questão da gravidez. E eu achei que naquele momento ele foi um pouco, talvez, machista. Não sei se até que ponto, se fosse um defensor, ele fosse agir da mesma forma. Porque tinha outras pessoas na sala, tinham advogados, tinham estagiários, tinha o próprio servidor que estava ali ao lado. E aquilo, eu fiquei tão pequenina, sabe? Aquilo ali me marcou. Então foi uma situação que foi difícil. Mas, assim, eu não sei, como eu estou te falando, se foi uma situação específica, né? Ou porque eu estava realmente mais vulnerável pela questão da gravidez. Eu acredito que é a falta de empatia mesmo. Em todos Mas, no modo geral, assim, eu acho que a gente é muito bem recebido, né? É respeitado, a gente ganhou um respeito, né? Claro. Até por conta da nossa própria atuação, que ela é muito necessária. Muito necessária e muito real, né? Todos os dias a gente sabe vamos dizer, da demanda de trabalho de vocês, de todos os defensores, que é muito grande, em virtude das necessidades dos menos favorecidos, dos mais necessitados, enfim. Doutora, a gente também sabe que talvez não seja a sua área de atuação, mas existe uma questão também voltada para a mulher que é muito triste, que são os índices que continuam muito altos de feminicídios, os índices de violência contra a mulher, e às vezes dentro da própria casa, no mesmo âmbito familiar. E eu gostaria que a senhora comentasse a respeito dessa proposta, assim, da importância da mulher se valorizar e buscar sua independência, não só financeira, mas também a sua dependência emocional. Eu não tenho atuação especificamente na área de violência doméstica, mas eu também estou nos plantões da custódia e me deparo praticamente todos os plantões com situações de violência doméstica. Hoje mesmo estava na custódia de manhã e teve situação, né, de violência doméstica, onde um agressor já tinha uma medida que ele não poderia se aproximar da sua ex-companheira, e mesmo assim o fez, alegou que tinha bebido um pouco, mas não lembrava de ter ido até a casa, né? Lembrava que quando foi abordado pelos policiais, estava bem longe, mas já tinha ido, o vizinho viu, enfim. Então é uma realidade, infelizmente. Na verdade, não aumentou os casos estão se tornando mais corriqueiros, porque as pessoas agora estão denunciando mais.
existe todo, né, uma rede de proteção à mulher, graças a Deus, né? As mulheres, elas se sentem mais empoderadas, elas sentem que tem esse apoio e que elas sabem onde buscar. Então é por isso que está vindo mais à tona e realmente, assim, não tem necessidade de estar convivendo com uma pessoa, num convívio familiar, e que a pessoa não trata a própria esposa ou a sua filha, ou a sua mãe, ou a sua irmã como um ente de família. Né? Então, assim, se não existe esse convívio harmônico, né? Porque conflitos todos temos. Todos nós temos. Todos passamos. Mas o conflito que passa de uma situação, de uma discussão, do desentendimento, por uma falta, né, por uma agressão moral, ou porque às vezes muitas pessoas só falam muito da agressão física, né, mas a agressão moral, ela é tão grave quanto a física, porque impacta no intelecto da pessoa. A pessoa, às vezes, ela fica com problema de depressão, ela chega a se suicidar. Você vê quão grave é a situação, né? Então, assim, é importantíssimo realmente que cada vez cresça mais esse apoio, que a mulher não tenha medo, não tenha receio de falar, né? De buscar ajuda, e se ela vê que tem a possibilidade ainda de um entendimento com seu parceiro, desde que, lógico, não seja uma situação assim tão grave, que ela busque uma orientação, busque fazer uma terapia em casal, busque tentar resolver, para que, se ela tenha esse interesse de permanecer numa família, né, casal, mas que conviva de uma forma saudável. Se não for para viver dessa forma, que cada um busque o seu caminho, né, busque resolver sua vida de outra forma, mas o que ela não pode é aceitar, né, nem compactuar com agressões, porque é uma agressão que começa com ela, mas que os filhos veem, e mais tarde, querendo ou não, aquilo vai se repetir. Né? É um ciclo. A filha que vê o pai agredindo a mãe, mais na frente ela vai achar natural o namorado agredi-la, porque ela conviveu com aquilo. Que triste. Então isso. É por isso que tem que ser realmente muito combatido. Né, doutora? Doutora, é verdade que a violência hoje, a violência doméstica em especial, ela não escolhe classe, cor e nem raça. Ela está em todos os âmbitos da sociedade. A gente poderia, vamos dizer, confirmar essa realidade? As próprias notícias confirmam isso, né? Teve um caso agora emblemático, uma apresentadora, verdade, né? Em que ganhou sofria aí exatamente a mídia. E depois de toda essa situação, ela resolveu pedir o divórcio. Acho que o companheiro dela também, né? Ao mesmo tempo, um entrou com divórcio contra o outro, mas enfim. Então, para você ver, né? Já teve situações de esposas de juízes, né? Esposas não só de juízes, pode ter também esposa de um defensor, esposa de um promotor, esposa de um delegado de polícia, esposa de um comerciante, de um empresário famoso. Então não existe. Não é só as pessoas mais humildes que têm situações. Agora a gente sabe que, do modo geral, a dificuldade financeira, ela impacta em outras situações, né? Então muitas pessoas recorrem à bebida, recorrem a drogas, as pessoas às vezes não são menos abastadas, e aquilo ali é um gatilho, né? Então ela chega em casa, vê a situação de faltando as coisas básicas, né? E como aí aquilo ali gera uma discussão. Então, assim, a gente sabe que tem fatores que podem ser mais preponderantes em alguma classe, mas nenhuma é excluída. Nenhuma. Essa fica aí a dica, que ninguém está livre, né? Mas vamos tentar despertar para que a gente não seja uma vítima, mais uma. Exato. Né, doutora? Deixe uma mensagem, doutora, para fechar o nosso bate-papo, uma mensagem especial para as mulheres que nos assistem, porque, olha, tem muita gente aí ligadinhas conosco, e eu gostaria que a doutora Elciane Viana de Souza, deixasse aí uma mensagem especial para as mulheres que nos ouvem nesse momento. Bem, eu, representando a classe, né, eu digo que eu sou, eu acho que eu não consigo me enxergar como homem. Só como mulher. Eu sou muito feliz, né, de ser da classe feminina. Eu acho que as mulheres chegaram num patamar que ninguém mais segura,
As mulheres são muito competentes, elas são responsáveis, elas sabem o que elas querem. Isso não quer dizer que elas querem ser melhor, nem maior do que ninguém, elas só querem o seu lugar. Entendeu? Então, assim, eu falo por mim, eu não quero disputar com ninguém, eu não preciso disputar com ninguém, eu só quero ser respeitada no que eu faço. Sim. Né? Então, muito assim, bom, doutora. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tenta se aperfeiçoar no que gosta, né? Busca conhecimento, aprimoramento, para que a gente possa também ter voz, para que a gente possa ser uma pessoa que, de repente, as pessoas se identificam com aquele caminho, né? Sim. Então, assim, poxa, ela chegou ali, eu também posso chegar. Então, todo mundo que tem um desejo, um sonho, como eu também tive, de ser, né? Primeiro, me formar em direito e seguir uma carreira jurídica, que saiba que tem dificuldades. É um percurso, ninguém consegue chegar de um lado para o outro sem ter esse percurso. É um percurso árduo, mas ele é necessário. Sim. Porque é isso que faz a gente dar valor às conquistas, né? Claro. Então, assim, é isso. Se você tem um sonho, tem um desejo, você correr atrás, você se aprimorar, você estudar, para que você possa chegar a ser um exemplo, né, para as outras pessoas, e que as pessoas te respeitem pelo que você conquistou. E o que você é, exatamente. E é possível, né, doutora? Sim, sempre. Basta você ter desejo. Doutora Elciane, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mulher. A gente conversou hoje com a defensora pública Elciane Viana de Souza, que tem mais de 20 anos de atuação aqui na Defensoria Pública e tem aí essa história, é uma bagagem muito boa, muito interessante. E ela hoje dividiu aí um pouquinho com a gente, né, doutora? Mas ela vai voltar para a gente conversar sobre outras coisas. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Obrigada, Tiene. E precisando, eu posso voltar sim, estou à disposição, viu? Sabia que cada mulher tem necessidades específicas quanto à atenção com a saúde e o bem-estar? No entanto, algumas recomendações gerais são importantes para melhorar a qualidade de vida. Acompanhe aqui as sequências de alguns cuidados especiais referentes à saúde da mulher. Primeiro, tenha uma alimentação saudável. Embora seja uma recomendação universal, a alimentação saudável é parte fundamental da saúde feminina. Como as mulheres têm mais facilidade de acumular gordurinhas em certas partes do corpo, como a Etienne, por exemplo, o cuidado com o que comer diariamente faz toda a diferença. Vamos eliminar aí a coxinha, o quibe, o pão recheado, que acontece geralmente nos nossos lanches, né, nos nossos locais de trabalho, e a gente evita aí que essas gorduras se aumentem, né? É o meu caso, eu estou tentando fazer isso. E nós não estamos falando aqui de medidas restritivas, e sim de garantir uma nutrição adequada na alimentação diária. E a nossa segunda dica de hoje, do nosso quadro de saúde, é praticar atividades físicas. E aí, você já pratica? Eu caminho 3 vezes por semana, estou tentando aumentar, porque não está dando conta, né? Também é importante cuidar do nosso bem-estar, pessoal. Vamos aí fazer exercícios físicos, praticar atividades, porque é uma excelente medida para se cuidar. Não é preciso viver na academia, como algumas colegas fazem, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é essencial praticar pelo menos 30 minutos diários de atividades físicas, pelo menos 5 vezes na semana. Tire um tempo para você. Isso ajuda a cuidar da sua saúde emocional, ajuda inclusive a eliminar os níveis de estresse muito alto. Vamos lá, eu estou precisando rever o meu tempo de atividades físicas também. E o terceiro passo seria: realize exames periodicamente. Quando foi que você realizou o seu último Papa Nicolau, por exemplo? Então, fazer um check-up é indispensável para diagnosticar doenças de forma precoce e receber as orientações corretas de um profissional de saúde. É importante que você faça isso pelo menos uma vez por ano. É preciso realizar exames importantes como a mamografia ou o Papa Nicolau. A frequência pode ser
menor que 1 ano, dependendo da idade e do histórico familiar e de outros fatores de risco. É importante sim você tirar aí pelo menos a cada 6 meses para fazer uma visita a um profissional de saúde, especialmente a um médico ginecologista para você que está aí na ativa, não é isso? E a nossa dica de beleza traz umas dicas bem legais, bem acessíveis para todas nós. Dicas de beleza são sempre queridas pelas mulheres. Por exemplo, há uma diversidade delas por aí, mas tem umas que são mais práticas. Eu achei essa maravilhosa. Dicas para os cabelos, para o rosto, para obter o melhor resultado daquela maquiagem e muito mais. Hoje você vai conferir algumas novas ideias que vão fazer toda a diferença na sua rotina diária. Então vamos lá que você precisa conferir tudo que nós trouxemos para você hoje. Máscara facial de banana. Banana tá em alta, gente, para emagrecer, para pele, para digestão, é uma série de coisas que a banana está aí despontando como um alimento essencial do nosso dia a dia. Então essa fruta é ótimo para prevenir acnes e desacelerar o aparecimento das rugas na pele. Ela também auxilia as peles que são afetadas pela psoríase e excessos de acne. O azeite é responsável pela hidratação das camadas superficiais da pele e essa é uma mistura natural, econômica e muito fácil, não só de fazer como também de aplicar. A outra dica caseira de beleza é colocar gelo no rosto. O gelo é útil para muitas coisas, principalmente para o rosto. Aplicar gelo ou mergulhar o rosto em uma bacia com água gelada melhora as olheiras, espinhas e ainda fecha os poros, auxiliando bastante na aplicação da maquiagem que você vai fazer e vai arrasar. Então fica essa dica poderosa para você, simples e prática. E por último, veja essa que legal, gente. A vaselina é ótima para arrumar e hidratar os fios da sobrancelha. Ela possui capacidade de oclusão, auxiliando a pele contra a evaporação de água em excesso, impedindo a desidratação e cuidando para hidratar a sobrancelha. Então faça o teste e tenha sobrancelhas lindas, penteadas e cheias o tempo todo. Você aplica pela manhã e passa o dia inteiro com a sobrancelha arrumada. Também é muito legal, né? Você gostou? Eu adorei. Eu tenho certeza que a minha amiga Adriana também vai amar. E olha só, gente, estamos caminhando para o final. Mas não precisa você ficar triste, porque a semana que vem tem mais. Mas antes de concluir o programa Papo de Mulher, eu vou deixar aqui uma dica cultural maravilhosa. Eu queria que você lesse, procurasse o livro Mulheres Improváveis. Está aí chegando o tempo de recesso, de férias, você vai ter bastante tempo para ler, colocar a leitura em dia. E quem ler mais sabe mais, quem ler mais fala melhor, quem ler mais se expressa melhor, enfim. A leitura traz N benefícios para todos nós. E eu deixo aqui essa sugestão, gente, eu ganhei de presente esse livro, estou amando, Mulheres Improváveis. E aí eu vou dar aqui só um spoilerzinho para você que fala assim um livro, olha. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. E por isso foi escolhida por Deus. Deus quer que você se torne forte e corajosa, mesmo que todas as circunstâncias digam que você não é capaz. O Senhor, por meio do seu amor e cuidado, capacitará e desenvolverá você para grandes projetos. Você tem sonhos e projetos? Então leia Mulheres Improváveis, que você vai se identificar muito e será uma grande companhia nos seus tempos de folga e você vai amar. Muito obrigada a você que ficou conosco. Esse foi o Papo de Mulher desta semana. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, com muito mais histórias, com dicas de beleza, saúde e cultural. Até lá, eu aguardo você.